Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra do nosso Senhor. Nós temos sempre temos e teremos um tema para falar ao nosso coração. E hoje nós vamos tratar do encontro de mestres. Um mestre judeu, muito bem conceituado, muito preparado, resolveu conhecer Jesus. Não conhecer vendo, mas ouvindo. É diferente você conhecer alguém, conhecer a face, ver, até para memorizar o aspecto visual, é diferente de você conversar, ouvir, deixar a pessoa expressar o que ela tem no seu coração. Foi um encontro de mestres. Nosso texto é João 3, versículos 5 a 15. Muita gente conhece este texto e lê. Alguns acham até que é um texto tipo um texto emergencial para falar não estando preparado. Mas esse é um texto muito importante, extremamente importante. É de uma profundidade incalculável. Então vamos ouvir Jesus, que era a intenção do mestre. O mestre Nicodemos foi ouvir Jesus. E agora Jesus fala. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para começar, meus amados irmãos, Nicodemos não tinha conhecimento da vida eterna. É muito provável que Nicodemos nunca tenha ouvido falar da vida eterna. Muito embora tivessem conceitos bíblicos, digamos, até claros, como aquele: Senhor, quem subirá ao teu monte santo, quem estará na tua presença e tal, tem a resposta: aquele que é limpo de mão, puro de coração, mas não qualificava como sendo integrantes dos céus, habitantes do reino celestial, pessoas da terra, pessoas comuns. O Nicodemos, já podemos dizer que foi bem sucedido nisto.
Ele queria ouvir, ele elogiou Jesus. Mestre, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém se equipara a ti, faz o que ninguém fez. Tu fazes o que ninguém faz. Então, nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. Agora, como pode alguém ver o reino de Deus? O que é necessário? Jesus diz para ele que o que é necessário é nascer de novo. Quem não nascer de novo, quem não tiver um encontro real com Deus, uma transformação real na sua vida, quem não nascer de novo não pode. Jesus diz, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, são duas realidades, e a primeira é impeditiva. Simplesmente existir não faz herdar o reino de Deus. A vida natural, o ser natural, não tem como entrar no reino de Deus. É necessário entrar no reino de Deus por ter sido transformado espiritualmente. Aí, o Nicodemos estranha demais, porque era mestre, certamente bem qualificado, mas não conhecia. Nós não conhecemos tudo, nenhum mestre conhece tudo, mas ele conhecia bem menos do que talvez imaginasse. No encontro de mestres, ele com Jesus, ele se sentiu realmente pequenino. Aqui no versículo 7, Jesus diz, não fique maravilhado. Não fique maravilhado porque eu te falei isso, que é necessário nascer de novo. O vento assopra onde quer. Você escuta o soprar do vento, mas não vê o vento. E sentindo o vento, e ouvindo o vento soprar, e sentindo o vento, mesmo assim não sabe de onde o vento vem, e não sabe para onde o vento vai. Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. É interessante esta relação espírito e vento. Vento no hebraico é ruar. Pois é. Essa correlação. Quem é nascido do Espírito, quem nasceu do sopro de Deus, não tem como ficar para trás nesse sentido. Se nasceu de novo, Deus, quando soprou no homem, criado à sua imagem e semelhança, o homem foi feito alma vivente. No novo nascimento, é um sopro do Espírito no homem que já é real. É grandioso isto. Jesus expõe. O vento assopra onde quer, ouve-se a voz do vento, ouve-se o silvar. A voz do vento é o silvar, aquele sussurro do vento, o silvar. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Aí o Nicodemos não se conteve. Ele, se fosse um mestre dos nossos, ia dar um sorriso, às vezes amarelo, ia fazer de conta que estava entendendo. Mas o Nicodemos não sentiu a menor necessidade de fingir, não sentiu a menor vaidade no encontro, ele queria era o benefício. E ele disse, como pode ser isso? Eu estou agora para aprender, me ensina, é a primeira oportunidade que eu tenho de aprender isso. Como pode ser isso? Aí Jesus disse, tua escola não ensinou? Tu és mestre em Israel, tu não sabe?
Nós sabemos. Nós dizemos o que sabemos, nós testificamos o que conhecemos, o que vimos. Claro que o nosso testemunho não é aceito assim. Não é fácil de entender. Agora, se vos falei de coisas terrestres, água, vento, e não crestes, como então crereis se vos falar das coisas celestiais? As coisas que só existem no céu. Ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. A maioria das Bíblias hoje não tem esta redação. Não tem essa relação, esta redação aqui relacionado com subir e descer e o Filho do Homem que está no céu. A maioria das versões hoje está modificada, está completamente modificada. Há uma espécie de projeto do inferno que chegou nas igrejas. Há um projeto do inferno que chegou nas editoras. Há um projeto do inferno que chegou nas revisões. Há um projeto do inferno que chegou nas escolas de teologia. E os grandes, os filólogos, os tradutores, os vertedores, que vertem a Bíblia de uma língua para outra, parece não ter compromisso nem com Deus, nem com a verdade. Nem com a verdade conhecida dos homens e nem com o Senhor da verdade. Existem algumas versões que eu me limito a não mencionar, não fazer propaganda nem positiva nem negativa. Eu não aprendi, nem tenho disposição para bater palmas para maluco. Mas tem umas versões que eu não quero de graça. Não quero de graça. Para o meu uso, não quero de graça. Eu tenho aqui. Serve para alguma pesquisa e para o meu desprezo. Pela maldade. Quando eu me converti, há mais de 50 anos, o livro reprovado era a tradução do Novo Mundo das Escrituras de nada. A invenção do Russell, das chamadas Testemunhos de Ninguém. Hoje tem versões evangélicas piores, muito piores. Porque aqueles, os russellitas, não tinham vergonha de eliminar um versículo inteiro. Tem só o número, não tem o texto. Os de hoje mutilam. Mas o Senhor Jesus diz aqui, ninguém subiu ao céu senão o que desceu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus falando da sua crucificação. E o versículo último aqui, o versículo 15, diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era o ponto, digamos, o ponto fraco de Nicodemos. Ele não conhecia nada sobre a vida eterna. Conhecia sobre a vida longa, conhecia sobre o judaísmo, conhecia sobre a honradez dos grandes mestres, mas vida eterna, na verdade, aprendeu com Jesus. Que Deus nos ajude e nos guarde e nós possamos aprender com o Senhor Jesus. Vamos aprender com Jesus. É seguro, o mestre dos mestres. A nossa intercessão hoje é pela irmã Raquel. Orar pela irmã Raquel. A irmã Raquel está fazendo um tratamento de um CA. E ela é uma pessoa bem informada em relação a enfermidades, às doenças. Ela tem muita informação, muita experiência na família. Muitos já tiveram, ou alguns já passaram por esses tratamentos e alguns desfechos não foram positivos. E orar pela nossa irmã, para Deus dar aquele equilíbrio. Ela é muito equilibrada, mas para Deus abençoar a família, abençoar o seu emocional. O nosso Deus está conosco.
e é maravilhoso. Querido Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida. Obrigado pela salvação. Obrigado, meu Senhor, pela comunhão que temos com o Espírito Santo. Obrigado, meu Senhor, pela comunhão na tua igreja. Guarda os meus irmãos, homens e mulheres, jovens e adultos, as criancinhas, a juventude, toma em tuas santas mãos. Os teus ministros, ó Deus, unge com a graça. Dá a tua direção e proteção. E agora, Senhor, suplicamos especialmente pela irmã Raquel. Toma a irmã Raquel em tuas santas mãos, dá a tua graça, encoraja, guarda seus filhos, a sua família, guarda, meu Senhor, seus familiares. Tu conheces, meu Senhor, esta família, o trabalho desta família, meu Senhor, a contribuição desta família, toda a família da irmã Raquel, na tua igreja, na Assembleia de Deus. Querido Pai, Deus maravilhoso e bondoso, continua conosco, guardando as nossas vidas, nos dando, meu Senhor, a tua direção e proteção. Amado Pai, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!